E a Bíblia diz que depois eles saíram da Babilônia e eles voltaram para Jerusalém. E eu falei hoje de manhã um pouco sobre isso. Eles voltaram para Jerusalém e a profecia é que eles deveriam construir o templo. O que significa isso hoje? Construir a sua vida de fé, sua vida espiritual e, dependendo das situações, um templo físico mesmo. Porque quando Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, ele quebrou toda Jerusalém e quebrou o templo, que era o templo de Salomão, e destruiu tudo. Isso representava que a vida espiritual do povo de Israel estava decadente. E aí eles foram levados para a Babilônia. Imagina você ver um filho seu, que você ama, está preso no pecado, no mundo, nas coisas erradas. Era o que estava acontecendo com o povo de Deus, que estava debaixo do jugo da Babilônia. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você está debaixo de pesos do pecado e do mundo sobre a sua vida. Assim estava acontecendo com o povo de Deus. Mas passaram-se 70 anos e eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram e a ideia era reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. E aí eles começam a fazer os fundamentos do templo. E o altar do templo é levantado lá em Jerusalém, 70 anos depois que eles saíram da Babilônia e foram para Jerusalém. São lançados os alicerces do templo. E eles ficaram um pouco tranquilos com aquilo ali, e esses alicerces foram lançados, e alguns inimigos entraram para atrapalhar a efetiva construção do templo. Você pode colocar hoje, o que é construir o templo? É construir sua vida espiritual. E alguns inimigos atrapalharam, e é o que fala aqui no capítulo 4. Só para você entender um pouco mais, que nós vamos ler para você entender, Israel era dividido em 12 tribos. Judá e Benjamim eram as tribos mais fiéis a Deus. As outras tribos se misturaram com outros povos, chamados samaritanos. Quem eram os samaritanos? Era um povo que adorava Deus e adorava outros deuses. Então, até o capítulo 3, Esdras é levantado. A palavra Esdras significa aquele que ajuda. E ele incentiva o povo a levantar o templo. Nesse interim tem Ageu, Zacarias, outros profetas, Zorobabel, alguma série de pessoas. Deus tinha despertado Ciro há 150 anos atrás para eles levantarem o templo. Então eles deveriam restabelecer a vida espiritual. Eu quero te lembrar que hoje não, mas naquela época, a vida espiritual restabelecida significa que Jerusalém, o seu templo, estava erguido. A forma de adorar, eles adoravam em Jerusalém. Hoje não, hoje você adora a Deus como foi cantado nisso, em espírito, em verdade. Se você conhece o Senhor, você adora o Senhor. Você não precisa especificamente daquele templo que existia lá em Jerusalém. Mas o que eu quero falar hoje é sobre os inimigos que tentam atrapalhar o andamento da obra de Deus. E aí eles lançam o alicerce do templo, eles ficam até felizes, mas aparecem alguns inimigos. Que está aí no versículo 1, diz assim, Esdras capítulo 4, versículo 1 diz assim, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, eram as duas tribos mais fiéis, que os que voltaram do cativeiro, o povo de Israel, edificava o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós nós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Então a primeira coisa que você vê aqui, quando eles começam a levantar o templo, aparecem os adversários. E assim é com a nossa vida, assim é com a igreja. Quando a igreja começa a avançar, vem o adversário. Vem as conversinhas. Vem as fofoquinhas. Vem alguém lá no seu emprego e fala, moço, você está indo demais, você está orando demais. Se é uma construção física do templo, mas... Eu falei hoje de manhã, eu vou repetir. A pior perseguição não é a de fora para dentro, é a de dentro para fora. Os políticos chamam isso de fogo amigo. É o partido, um partido político, aí tem alguém do mesmo partido que luta contra o outro. É o chamado fogo amigo. Esse é o pior. O que trouxe mais tristeza a Jesus, eu creio, não foi os romanos e os judeus, foi o próprio Judas, que estava de dentro e foi contra o andamento da obra de Cristo. Sempre aparecem os adversários. Quando a igreja começa a desenvolver,
Quando a igreja começa a crescer, quando o povo começa a buscar mais a Deus, está reunindo em oração, está construindo alguma coisa, está levantando alguma escolinha de crianças, está criando algum orfanato, está pregando pela internet, algumas pessoas estão ouvindo mais. Aí vai aparecendo os inimigos. Sempre é assim. E às vezes ele usa o mais fraco ou o joio que está dentro da igreja. E aí nós temos que ter cuidado. Vamos ler de novo o versículo 1? 4:1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, o que eles fizeram? Eles foram até os Zorobabel. Quem eram os adversários aqui? Nós vimos hoje de manhã, eram os samaritanos. Eu não tenho tempo. Quem eram os samaritanos? Era aquele povo que adorava a Deus e outros deuses. É aquele crente que parece que é crente, mas ele não é crente, ele está dentro da igreja. Para você não... Segura aí, vai para Mateus 13, rapidinho. Mateus 13. Diz assim. Versículo 24. Olha como é que é a igreja, a vida de fé, o reino de Deus. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus, ele é semelhante ao quê? A um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o quê? O joio no meio. E o que ele fez? Ele saiu. Veio o inimigo, então não é o crente. É Satanás que planta no meio do povo de Esdras, no meio da igreja, no meio do reino, um joio. Para atrapalhar. Lembra de Pedro? Se portou como um joio. Mestre, o senhor não vai para a cruz, não. Arreda-te de mim, Satanás. Toda pessoa que chegar perto de você e tentar atrapalhar a sua fé, ou ela é um crente muito fraco, ou ela é um joio. Você tem que afastar dessa pessoa. Já viu aqueles irmãos que a gente encontra na rua? Paz do Senhor, irmãos, e tal. Aí a conversa deles é falar de pastor, de presbítero, de diácono, do coral e tal, e tal. Engraçado, eles não param para falar assim: ô irmão, eu quero ser tão mais santo. Eu sou tão pecador. A conversa dele, você viu o presbítero tal? Você viu a igreja tal? Você viu fulano de tal? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com conversinha. Os adversários, quando vê que a coisa está crescendo, é assim, o ser humano é assim. Quando você vê alguém crescendo, ou você fica feliz ou você fica com inveja. Quando você encontra uma pessoa que foi colega seu de escola, e ele hoje é riquíssimo, e eu e você não somos, como é que você fica? Você fica feliz por ele? O joio, ele é colocado junto com o trigo. Colocou e retirou-se. Versículo 26. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, eles ficaram juntos ali muito tempo. Judas, junto com muito tempo. E quem conhece, eu não sei aqui, eu falei hoje no Cruz Novamente, eu não conheço o joio. Um dia vocês trazem para mim. Me disseram que é parecido com o trigo. Muito parecido. Os dois crescem juntos. Mas quem pôs o joio? Foi Satanás, foi um inimigo. Verso 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? O Senhor semeou o trigo. Oh, minha colheita vai ser boa, o trigo lá está bacana. Quando o dono do campo dormiu, veio o inimigo. Ainda bem que o nosso Senhor, Ele não dorme, né? Ele não dorme. Irmãos, eu nem pensei em pregar isso, eu sei que Deus está querendo falar com a igreja. Eu tenho certeza. Cuidado com conversinha.
Quando você fala das coisas, você vai pensando naquelas coisas. Se eu ficar falando de algum irmão, de alguma pessoa bem, oh irmão, você é tão santo, eu amo tanto você. Agora se eu começo a falar só os defeitos dele, aquilo vai consumir no meu coração. Senhor, de onde vem o joio? O Senhor pôs só trigo lá? Resposta, verso 28. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Um adversário. Mas os servos lhe perguntaram, quero que a gente vá e arranca o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Você já parou para pensar, por que Jesus não mandou Judas embora mais cedo? Ele queria deixar Judas crescer junto. Judas fez milagres, operou, expulsou demônio, fez um monte de coisa. E Jesus não o expulsou. Mas deixa ele, vai se revelar. O tempo revela quem eu e você somos. Você nasceu de novo. Esdras significa ajudador. Ele queria ajudar a construção. Mas a hora que eles fizeram o altar, a hora que eu ia começar a construir o templo, vieram os adversários. Vamos voltar para Esdras? Vamos lá? Com muita sutileza, eles chegaram a Zorobabel, vou ler rápido, diz assim, verso 2, chegaram a Zorobabel e os cabeças de família lhe disseram, interessante que ele chegou ao líder, Zorobabel e aos cabeças de família, e disseram, deixai-nos edificar com vocês, porque como vocês, nós buscaremos o vosso Deus. Só até aqui. Eles chegam de uma forma sutil, e eles eram samaritanos. Os samaritanos adoravam a Deus também, mas a outros deuses. Aí ele chega e fala, Zorobabel, Josué, nós vamos ajudar aí. Nós vamos ajudar. Nós buscamos a Deus também, nós somos assim. Mas os cabeças de família, Zorobabel, ficava. Nunca ache ruim quando uma liderança é desconfiada, ela tem que ser. A Bíblia fala assim, ó, seja simples como a pombra, mas prudente como a serpente. Nem todo mundo é amigo seu. Cuidado com o fogo amigo. Dentro da igreja. O diabo, ele sempre chegou sutil. Ele nunca chega rápido. Oi, como é que você tá? Tal. Daqui a pouco. Vira para ele e fala, o que você está querendo logo, irmão? Fala. Como diz aí fora, desembucha. Às vezes até na família, a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que o irmão. Deixa a gente edificar com vocês, nós buscamos o Deus com vocês. Mas eles queriam opor a construção do templo, eles queriam fazer oposição. Eles não poderiam fazer pela força, eles tentaram pela sutileza. Eu não te paro na força, eu te paro na sutileza, desanimando você, minando as suas forças, colocando as negatividades, colocando os problemas em evidência e vendo forma de desanimar você. Eu vejo muitos defeitos e não olho as qualidades. Eu acho uma forma do lado pejorativo das coisas. Eu sempre vejo o lado ruim das coisas. São os inimigos. Eles servem ao seu próprio ventre. Eles eram samaritanos. Quem eram os samaritanos? Deixa eu te explicar rapidinho. O rei da Síria pegou a turma lá de Israel, as tribos, e colocou levitas e sacerdotes que eram de Israel para fazer o culto em Samaria. Então, mais ou menos assim. Eles adoravam a Deus e orixá e não sei o quê, e faziam uma bagunça santa, e aqueles que eram de Deus colocou para fazer o culto lá. Era uma mistura. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. E eles chegam aqui, os samaritanos, e falam assim, olha, nós buscamos a Deus, nós somos iguais a vocês. Não é igual eu, não. Aí Zorobabel estava falando, vocês não são igual a gente, não.
O Cristo que nós servimos é amoroso. Quando os apóstolos queriam orar para destruir a cidade, se eu não me engano é Samaria, Jesus vira para eles e fala assim, de que espírito vocês são? Eles falaram, Jesus, quer que a gente ore para descer relâmpago do céu? Jesus falou assim, eu não vim fazer isso aqui não. Porque os samaritanos rejeitaram Jesus Cristo. E os apóstolos queriam o mal dos samaritanos. Vingar o mal. É inconcebível no meio da igreja, se eu ver um irmão crescendo e eu ficar com inveja dele, eu achar ruim. Eu quero o bem, eu quero que ele vá muito mais longe do que eu. Isso é inconcebível. Nós não somos igual a turma do futebol que deram uma declaração, chegou ontem e já está na porta da frente. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Vocês estão esquecendo disso? Eu me lembro do meu ministério quando eu cheguei em Alfenas. Tudo pela graça de Deus, nós começamos a desenvolver e crescer, eu comecei a tocar. Um grupinho da igreja eu via que não gostava. Eu sabia que até falava mal de mim para o pastor. Porque pela graça de Deus eu tocava vários instrumentos. E comecei a participar do louvor. E tinha alguns que estavam há anos lá. Deixa a gente ficar com vocês. Como eles não podiam trabalhar. Não, nós queremos trabalhar juntos. Vamos construir juntos. Vamos construir juntos. Vamos fazer juntos. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter nenhuma disputa. Nenhuma inveja. Nenhuma cisma. O crente não é assim, não. O crente não é assim, não. Eu falei quarta-feira e vou repetir. Assista a pregação de quarta-feira. Deus falou profundamente. Um ditado popular. Se eu não ajudo, eu não atrapalho. Eles falaram, a gente quer contribuir com as despesas, nós somos como vocês, nós queremos buscar o Senhor. E Zorobabel sabia, não falou, né? Mas sabia, vocês são samaritanos, vocês estão um pé na igreja, um pé no mundo, vocês são dúbios, vocês não são confiáveis. E eles precisavam de ajuda, mas lógico, construir o templo de novo precisa de ajuda, mas eles queriam uma ajuda confiável. Não precisa abrir. Cantares e Salmos fala assim, os beijos do que aborrece são enganosos, e suas palavras são mais macias do que a manteiga, mas no seu coração a guerra. O que está no meu e no seu coração? Quanto a Deus, a sua obra, como é que está a sua vida espiritual? O que está atrapalhando a sua vida espiritual? Você esqueceu que Cantares fala que as raposinhas destroem os grandes vinhedos? O que tira a pessoa da presença de Deus? É coisa pequena, nunca é coisa grande não, é coisa sutil. É uma pornografiazinha, é um negocinho ali, é um Instagramzinho ali, é um negócio, daqui a pouco a pessoa vai dizer, igual Ló vai se apartando de Abraão. Daqui a pouco ele chegou em Sodoma e Gomorra. Verso 3, Esdras 4:3, diz assim, porém Zorobabel, que é Josué, e os outros cabeças de famílias lhe responderam, nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Mais de anos passados, Ciro tinha ordenado, mas ele foi profetizado, 150 anos depois foi profetizado por Isaías, e ele falou que era para construir a casa de Deus, mas aqui Ciro tinha morrido. E Zorobabel fala, não, ele não falou isso, mas mais ou menos o seguinte, nós precisamos de ajuda, mas nós queremos ajudas confiáveis, não de pessoas samaritanos, em outras palavras ele está falando assim, não de pessoas falsas. Você é verdadeiro? Os líderes logo perceberam que não tinham intenção de ser amáveis. Eles queriam causar dano ao trabalho de Deus. Era o joio implantado. Eles queriam causar dano. Eles estão até ali, mas eles gostam de futricar das dificuldades. Para ser mais claro, gosta de conversinha fiada. Gosta de fofoquinha. Um mexeriqueiro.
que ele puder colocar brasa para a coisa pegar fogo. Eles eram sutis, eles argumentaram com a palavra, e mais, só que eles eram, Jesus fala em João 4 que os samaritanos adoravam a um Deus que eles não conheciam, eles não conhecem a Deus, o joio não conhece a Deus, ele não conhece o valor de uma obra, ele não conhece, irmão, você sabe o valor de uma alma, você sabe? Você sabe? Quantos choros e joelhos foram derramados para uma alma ser salva? Por que nós não vamos atrás dos ímpios? Evangelizar, pregar para as pessoas, falar do amor de Jesus. Não, eu quero ficar vendo as dificuldades, os defeitos, os problemas. Você esqueceu quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas? Vai ganhar almas. Vai pregar o evangelho. A maioria dos comentaristas eles falam assim, a gente que está na igreja e não faz nada, o que eles vão fazer? Arrumar problema. Caçar uma coisa para dar problema. A estatística de Dwight Lima Moody, normalmente a igreja, 20% são as pessoas que fazem, que trabalham na igreja. Aproveito e te pergunto, o que você está fazendo na obra? A igreja está precisando de pessoas para limpeza. Irmãs, se levantem. Sinceramente, não acho que custa muito, depois do domingo de manhã, você limpar aqui. Esse piso é facinho de limpar, e o marido e ajudar junto. Você não pode pertencer a uma igreja e não fazer nada ali. Eu faço, pastor, eu vou no culto. Isso aí é mais do que obrigação. O que você faz para a obra de Deus? Aliás, é um privilégio que Cristo te dá, você trabalhar na causa de Cristo. Zorobabel sabia que eles eram samaritanos, eles adoram Deus que eles não conhecem, eles não dão certo com a gente, Josué, não dá certo. A Bíblia não fala, como se ele tivesse conversado, não, Ciro mandou a gente fazer, sozinho a gente vai fazer, viu? Pode deixar, pode deixar. Porque estes outros samaritanos, que tinha gente das 10 tribos e estrangeiros, queriam atrapalhar a obra, diminuir o avanço da obra, diminuir a oração, dificultar, não facilitar o processo, esgotar, cansar. Eu preguei quarta-feira, Spurgeon falou, e eu falei isso aqui na vigília, que nunca uma igreja orou tanto por ele. Ele amava a igreja dele, porque os membros oravam por ele. Você quer amar uma pessoa? Ora por ela para você ver. Dá alegria? Me dá alegria. Nós estamos querendo fazer um evangelismo lá no sítio de Fredson. Os homens. É uma alegria se essas pessoas forem. Você tem que orar por elas todos os dias. Você lembra? O Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. Os samaritanos não sabiam o que era adorar a Deus de verdade. Mateus capítulo 10, vamos lá rapidamente. Mateus capítulo 10, versículo 16. Isso já era profético e antigo. Olha o que diz, Mateus 10, 16. Jesus diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de quê? Ei. Sede, portanto, prudente como a serpente, simples como as pombas. Verso 17, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas suas sinagogas. Meu amigo que comia comigo me levou para o tribunal. Amigo, Jesus fala para Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Desculpa eu falar, eu não estou querendo abrir meu coração, mas eu li isso e eu falei, eu posso falar isso. Paulo falou isso, Spurgeon falou isso. Spurgeon falou assim, ó, ele estava despedindo do ministério e ele falou assim, ó, toque comigo o lugar um dia para você ver o que é ser pastor. Vamos trocar de posição? Um mês?
Nós devemos confiar nos homens, confiar em Deus, mas nos homens com um zelo e uma cautela prudente. Devemos considerar, baseado nesse texto, com quem nós estamos lidando, ou com quem andamos, com quem a gente trabalha junto, e que lado eles estão tendendo. Opa. Com quem nós estamos andando? Qual a tendência deles? Eles oram, buscam a Deus, têm uma vida de oração, são presentes, têm comunhão, amam os irmãos, servem uns aos outros, são bíblicos? Ou se não são, lutam para ser? Ande com esses. Volto para Esdras, por favor. Capítulo 4, versículo 4. Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Como Zorobabel não deixou, eles falaram assim, os samaritanos, a gente tem que fazer outra coisa. Quando o inimigo falha de uma forma, ele fala assim, eu vou distraí-los, eu vou desanimá-los. Então, agentes da terra aqui, são as outras 10 tribos talvez, e alguns estrangeiros, chegaram para o povo que estava construindo o templo, e me falaram mais ou menos aqui, eu anotei aqui. Essa tentativa é em vão. É muito ano para construir a obra. Construir esse templo aqui, só do lado de cá vai dar mais de 100 mil reais. Isso é muito difícil. Vocês vão começar algo e não terminar. Isso não vai não. Isso é muito complicado. Larga a mão. O texto diz, a turma da terra, os samaritanos e outros, desanimaram o povo de Deus, inquietando no edificar. Diminuíam a vida de oração deles. É lógico que favorece. Vamos orar, irmão. Vamos para a igreja, vamos para a vigília. Você animar o seu irmão, lógico. Como andaram dois juntos se não houver entre eles acordo? Se um cair, o outro levanta. Eles falaram, temos que desanimar eles então. Já que eles não aceitam a ajuda nossa. Em outras palavras, vamos criar conversinha. Aí eu lembro de quarta-feira. Vão imaginar coisas vãs. Aprende uma coisa, nem todo mundo tem o mesmo zelo na obra do Senhor. Os apáticos e indiferentes que queriam a ajuda deles, desanimaram com suas artimanhas. Olha o que eles fizeram. Vamos lá no versículo 5. Esdras 4, 5. Alugaram contra o povo de Judá conselheiros para frustrarem os seus planos. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Deixa eu tentar colocar sua cabecinha aqui no lugar para você entender. Eles receberam de Tiro, de Sidom, madeira e algumas coisas. Matthew Henry, né? Matthew Henry fala que eles iam lá em Tiro e Sidom e falavam, olha, não leva muita coisa para eles não. Não vai dar não, tá difícil. Não. Fulano, quer nada não, pastor? Quer nada não. Caçaram um jeito de desanimar. Alugaram conselheiros para frustrarem o plano. Usavam o evangeliquez, usavam a linguagem bíblica. Fingiam te aconselhar para o melhor, querendo que você não continue e que nem você seja firme. Quer ser pastor? Estou orando para Deus nos ajudar até diáconos nessa igreja. Mexe com isso não. Pastor André é duro na queda. Larga a mão. Estou te avisando. Aleluia. Finge, está dando um conselho. Está desanimando. A gente não deve... deixa eu te falar uma coisa, nós temos que acostumar com isso. Sempre foi assim. Tendo Sabalate e Tobias... Jesus no Getsemane, Satanás veio, mas aí você encontra assim, e os anjos vieram e confortaram o Senhor Jesus Cristo. Do lado que você vê os discípulos dormindo, você vê os anjos confortando Jesus. Do lado que vem Satanás de um lado, vem a graça de Deus fortalecendo do outro. Nós não temos medo, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nada, nem o joio, nem o diabo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você não seja nenhum instrumento de levantar contra a obra de Deus, porque se você fazê-lo, você vai cair.
Porque a obra, ela é de Deus. Eu lembro das músicas antigas. É obra santa, ninguém destrói. É obra santa. Não se admire com a inquietação dos inimigos da igreja. Lembre-se sempre que o nosso general é Cristo. Ele nos dará a vitória. Verso 6, vamos lá. No princípio do reinado de Assuero. Deixa eu só te falar uma coisa. Assuero não sabia quem era Ciro direito. Ele não entendia o povo de Deus. Ele não entendia tanto a história. Quando entrava um novo rei, então ele ficava meio voando. O que eu vou fazer aqui? Como é que é? Ele não tinha nada internalizado das coisas de Deus. Mas no reino dele, o que esse povo fez? Escreveu uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Ponto. Acusação. Quem é o acusador de nossos irmãos? Quem? Quem? Falei hoje de manhã, eu vou repetir. A Bíblia diz, não faça uma denúncia contra um presbítero sem 2 ou 3 testemunhas. Presbítero ali é pastor. Ou seja, na prática, o dia que você tiver alguma coisa contra o pastor André, você tem que ter 3 testemunhas que concordam plenamente com aquilo que você está falando dele. Algo que desabone o caráter, alguma coisa errada. É o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5. O tanto que Deus zela pelos seus ministros. E ele é bom. Eu acho que nesse sentido está escrito, não toque no ungido de Deus. Os samaritanos escrevem uma carta no reinado de Assuero para parar a construção do templo e no início do reinado dele, sem perder tempo, imediatamente, eles reuniram e falaram assim, é Assuero, ele não conhece muito os desprezados judeus, escreve uma carta para ele parar essa construção. O diabo, eu falei com o Silvano, ele não dorme, ele não dorme 1 minuto. Num minuto para te parar. Ele não dorme 1 minuto. Ele é um leão. Ele quer matar, roubar e destruir a igreja, os santos de Deus. Ele não vai destruir a igreja, mas ele pode acelerar o processo. Ele tocou Jó. Ele foi até Deus para tocar Jó. Eles não perdem tempo aproveitando a oportunidade para causar dano. Nós devemos ser ágeis na defesa e no trabalho da obra de Deus. Nós não podemos perder tempo. Avante, avante, eia, vamos! Vamos! Eu não aguento, aguenta! Não desanime, não pare! Eu contei aqui quarta-feira e vou repetir. A história da formiguinha ou do sapinho. Vou usar a mesma analogia. A formiguinha subiu uma montanha, o Monte Everest, lá em cima. Chegou lá em cima. Aí ela foi a primeira, chegou. Vitória para a formiguinha. O que foi, formiguinha? Responde para nós. Responde para nós. Responde para nós. Alguém gritou. Ela é surda. Aí ela virou e falou assim, eu só cheguei porque eu não escutava as conversas suas. Desculpa aí, ela está querendo dizer, vocês conversam muita besteira. A formiguinha estava falando. Os surdos têm alguma coisa boa. Não ouvem más conversações. E os mudos também. Não usam a língua para falar besteira. A língua é fogo. O que estava acontecendo aqui? Eu não sei se não vou ter tempo. Eles tinham inveja. Os samaritanos tinham inveja. Vocês não cansaram de ir em algumas festas? Eu já cansei de ver. As mulheres fazem muito isso. Olha para a outra de cima e embaixo. O diabo é o acusador. E ele faz isso diante de Deus na vida de Jó. Ele também usa o espírito mentiroso na boca dos seus instrumentos. No episódio do profeta Micaías, era um rei que me falha na memória agora, todos os outros profetas, com exceção de Micaías, falavam aquilo que Satanás queria. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que todo mundo estiver contra você, você está no caminho certo, na maioria das vezes.
A verdade nunca andou com a maioria. Deixa eu abrir o texto que eu acho que vocês esquecem, e eu também. Apocalipse capítulo 12. Versículo 9, diz assim, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande... Vocês acharam? Pode dizer amém, amados? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, João está falando, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador de nossos irmãos. Aquele que quer paralisar a obra. Aquele que imbuía o coração dos samaritanos. Eles mandaram uma carta para Assuero, eles alugaram conselheiros. Irmão, eu tenho um conselho para te dar. E o povo, vocês desculpem, irmãos. Quando você for ouvir alguém falar, você olha quem está falando. Ele está na igreja, ele é firme, ele ora, ele tem vida de oração, ele é um cristão piedoso. Aí você escuta. Escuta todo mundo. Todo mundo. Falta-lhe e falta-me o dom de discernimento. Quem está falando? É fulano. Tá. Isso não é errado. Eu falei quarta-feira, vou repetir. Quando Pedro e João foram presos, a igreja primitiva reuniu e orou o Salmo 2, e falou assim, Senhor, eles estão perseguindo o Senhor e seu ungido, porque os povos e os gentios imaginam coisas vãs. Vamos mandar uma carta para Assuero, vamos inventar uma coisa, vamos imaginar uma coisa? Vamos imaginar? Vamos imaginar agora que fulano de tal é o perigoso. Imaginem. Sabe de onde é a raiz da imaginação? Tiago capítulo 3, vamos lá. Versículo 14. A raiz da imaginação vã e da perseguição de Satanás. Essa aqui, Tiago capítulo 3, versículo 12. Perdão, vai para o versículo 14 que a gente ganha tempo, irmãos. Diz assim, se pelo contrário tendes em vosso coração, o que está escrito aí? Inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento de divisão. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Se eu sou um invejoso, eu não me glorio disso, mas eu também não falo que é mentira. É melhor você falar assim, pastor, eu sou invejoso. É difícil sair essa palavra assim, né? Eu sou invejoso. Quando eu vejo algum negócio ali. Coração com inveja e tem um adjetivo, amargurada. Sentimento faccioso, sentimento de divisão. Talvez eles vão até Assuero, segundo um comentarista, é que Deus já tinha profetizado que as nações idólatras, como Samaria, iam ser destruídas. Está isso em Sofonias e em Jeremias. Nós temos que parar. Temos que dar um jeito de parar a construção deles. E o povo anuiu a ideia deles. Talvez por raiva dos judeus, porque eles saíram do cativeiro. Não, aquele povo está construindo um templo? Aquela igrejinha? Aquele povo não pode?
Não pode uma coisa dessa. Quem são vocês? Nós somos filhos do Altíssimo. Filhos do Senhor do céu e da terra, que fez o mar e a terra e tudo que neles há. E nós não tememos o homem. Nós não tememos o homem. Esdras 4. Vamos caminhar para o final, se o Senhor nos ajudar. Versículo 14. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso nós mandamos te avisar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eles mandaram a carta para o rei Assuero, um monte de gente escreveu, se você ler, um monte de cabeças de famílias, um monte de líderes e autoridades, escreveram, juntaram muitas pessoas. É assim, né? Era muita fé que os cristãos tinham, né? Juntavam o mundo e o Império Romano contra eles. Eu acho que algum fraquinho ia falar assim, será que nós estamos certos mesmo? Porque está todo mundo contra a gente. Era um monte de gente contra eles. Sabe o que ele escreveu na carta? Assuero, essa cidade é uma cidade malvada, é uma cidade terrível, eles são rebeldes, eles estão restaurando o templo. Estou adiantando. O templo, os fundamentos estão se erguendo. Eles foram rebeldes, realmente, em 2 reinados eles foram rebeldes. Mas eles não eram... A rebeldia deles em 2 reinados de Joaquim e outro, que eu me falha a memória agora, não definia que todo o tempo o povo de Israel era rebelde. Então a sutileza é tão grande. Pega uma verdade e coloca ela como central. Ó pastor, a igreja nossa, ela tem esse defeito aqui. Isso é verdade, mas isso é central? Você esqueceu de todas as qualidades? Coloca a igreja como uma marca daquela um defeito, vocês não andarem em muitas denominações por aí. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é pastor sugar, chupar o sangue das ovelhas. Tem que almoçar todo dia na sua casa, você tem que dar comida a ele. Pode convidar, não tem problema não, viu? Estou esperando um convite. Ei, mas é difícil sair. A Vaninha chegou a rir, né? Você mesmo está demorando. Brincadeira, viu, mãe? Brincadeira. Eles falaram, ó Assuero, eles foram rebeldes. Verdade. Mas em poucas ocasiões. Eles vão deixar de pagar o seu salário. Ó Assuero, eles vão deixar de mandar o dinheiro para a gente. Ó Assuero, sabe o que eles falaram com Assuero? Você vai perder espaço e a sua terra. Ué, tá doido? Eu vou perder o imposto de contribuição? Eles aparentaram-se leais ao rei. Já viu aquele irmãozinho? Ô irmão, eu amo você. Se você ama o irmão, você não desanima a fé dele. Você coloca ele mais perto de Deus. Você não ama ele, você ama você. E ele está desenvolvendo e você está ficando com inveja dele. Eu gosto daquela parábola de Jesus. Um começou a trabalhar às 7 da manhã, eu estou conjecturando. Outro começou 11, outro começou meio-dia, outro começou 7 da noite. Todo mundo ganhou o mesmo salário. Fala, ué, nós chegamos 7 da manhã, o outro chegou 11 da noite. Aí a parábola de Jesus fala assim, ó, o dinheiro é meu. É isso que ele fala, eu faço o que eu quiser. Eu pago a turma do jeito que eu quiser. Supitou a inveja da turma. Por que não levantou nenhum? Que bom, rapaz, eu cheguei 7 e ganhei o mês tanto, você também. Glória a Deus, tem que dar um abraço, aleluia! Não. É? Coração do homem desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eles falavam que estavam preocupados com a honra do rei. E nós cristãos não, nós preocupamos com a honra de Cristo, com a sua igreja, com o seu reino. Eles falaram, rei, nós vamos perder a generosidade. Rei, o que está acontecendo? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu achei fenomenal estudando isso.
eles contaram uma mentira para o rei. Olha para lá. A mentira, você conhece uma pessoa que ela é nervosa. Mas é mentira se você falar assim, ó, você está sempre nervosa. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa ser nervosa, outra coisa é ela estar sempre nervosa. Como diz um conhecido, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pega uma verdade e coloca ela como central. Deixa eu te mostrar, vamos lá. Lucas 23, 2. Amém? Diz assim. Segura Lucas aqui e eu só vou ler Esdras para você fazer a comparação dos dois versículos. Eles falaram assim, ó Assuero, os teus servos, da além do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que eles subiram de ti, eles saíram da Babilônia, eles estão em Jerusalém, eles estão edificando aquela cidade rebelde e malvada a cidade, eles estão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. A mentira era tão grande que eles só começaram o fundamento, não estava no muro já. O ser humano é terrível. É uma capacidade de inventar, de argumentar, de imaginar coisas e de colocar uma posição que ela não é extremamente verdadeira. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não conta a conversa dos outros da fora para as pessoas. Não, você não tem certeza. Você estava lá, você viu? Você estava presente? Eu fiquei sabendo no grupo ali. Isso é fofoca. Que ela foi rebelde? Ela foi. Mas que ela tinha construído os muros? Não. Só estava nos fundamentos. Aí Assuero não conhecia a Deus, não conhecia o desprezo dos judeus. E Assuero, não, então não pode não, não pode continuar a construir não pode ter fé não pode orar não, eles não podem, não, eles têm que diminuir o passo, não, tá demais, não, tem que parar. Olha o que eles falaram de Jesus, deixa eu te mostrar. Lucas capítulo 23, versículo 2 diz assim, ó, e ali passaram a acusar, vamos versículo 1, levantando-se toda a assembleia, eita, todo mundo. Oremos pelas assembleias. Levaram Jesus a Pilatos. Todo mundo. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. O que ele fez? Vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Bom, Cristo, o rei, está certo. Mas que ele não pagou César, ele pagava César. Mentira! Quando você falar alguma coisa, tenha certeza daquilo que você está falando. É verdade? Você viu? Você estava lá? Você tem certeza absoluta? Você pegou todos os dados e planos e planilhas e viu? Quem é o pai da mentira? Satanás. Você lembra de Daniel? Você lembra dos apóstolos? Eles estão alvoroçando o mundo. Era uma verdade, de uma forma pejorativa. Daniel, ele está orando 3 vezes ao dia, não pode. Ora demais. Como eu falei quarta-feira, tem hora que eu faço umas caras, né, gente? Vocês me perdoam. Puritano. Só posta livro. Todo dia, né? Todo dia, pipi, devocional, pipi, devocional, pipi, devocional. Lógico. Hora que Jesus aparecer, a trombeta soar, vocês vão lembrar do devocional. Ah, vai lembrar. Ah, aquele bichinho ficava no meu pé. Ah, pastor, agora não dá tempo mais não, pastor. O que eu faço? Eu te avisei. Você dormiu no ponto. E virá como ladrão. Ninguém saberá.
nem o dia, nem a hora. Assembleia. Ele falou que ele é rei. Ô Pilatos, ele falou que ele é rei e ele não paga tributo a César. Vamos caminhar para o final? Esdras 4. Pula para Esdras 4. Você tem que segurar sempre assim, irmão, que a gente volta. Segura numa mão um e vai com a outra. Esdras 4, versículo 15, diz assim: a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Olha as artimanhas do diabo. Você lembra que Salmo 42, 48:2 diz assim, ó: grande é o Senhor, muito digno de louvor. Está falando de Jerusalém. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. O que ela é? Está escrito lá? A alegria de toda. Aqui não. Aqui eles falam assim, ela não, ela é rebelde. Ela é malvada, ela é danosa. Por isso que os profetas têm que levantar. Ou se eu estivesse lá. Cala a boca, rapaz. Isso é mentira. Não levanta. Não levanta. Não levanta falso contra o teu próximo. Sabe o que é isso? É você pegar uma falha do passado de alguém, ou um irmão, uma fraqueza espiritual, e coloca como ela a marca indelével daquele irmão. Quando você olha para ele, você só pensa no erro do passado. É o que eles fizeram. Jerusalém era a cidade do grande rei. Era um povo abençoado. Sabe quem era? Escuta, sabe quem eram os cristãos na Babilônia? Era o povo mais bem comportado. Ora, Daniel, ele era cristão. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora chega uma conversa torta para Assuero. Eles são perigosos, eles vão roubar nossa terra. Você vai perder imposto, você vai perder seu lugar, rei. E mais, eles sempre foram rebeldes. Mentira! Pega uma pessoa em uma fase pontual da vida dela e às vezes acontece uma crise, uma gravidez, não é vocês, irmãs, quando vocês ficam grávidas? Vocês ficam mais jururu, a fé abaixa, fica fraca, anda assim, todo respeito, viu, Fran? E tal, aquela coisa, incha de cá, incha de lá, aquele trem, e aí, irmã, você está na fé, não sei e tal. É uma fase, pega aquilo como uma marca indelével da pessoa, que a vida toda ela foi daquele jeito. Pega uma frase, tira uma frase do pastor, da liderança, do contexto. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Não fale de pessoas que têm uma conduta ilibada. Isso não é bom. Você não deve falar de ninguém. Eu já contei para vocês e vou repetir. Quando eu estava saindo do ministério antigo, e um pastor que era pastor meu saiu, e aquilo foi forte para mim, porque ele era muito amoroso. Eu cheguei para o bispo, as pessoas, e falei assim, olha, por que o pastor fulano de tal saiu? Eu não esqueço a frase, ele virou e falou assim, ó, pastor tal falou para mim, ele está com a gente mais de 20 anos no ministério, e não tem nada na vida dele que o desabone. Para mim já poderia acabar aquela conversa ali. Ah, beleza, entendi. Uma pessoa ilibada, quando ela sai da igreja, pesa. Correta, santa, piedosa. Eu vi a vida dele. Eu vi ele passar fome. Eu vi como é que era o ministério. Eu vi o que ele amava a Deus. Eu vi. Eu vi os jejuns que ele fazia. Eu andei. Pegam uma frase, tiram do contexto e entendem segundo a perversidade do seu coração. Pois aquela pessoa, ela é corrupta. Foi isso que eles fizeram.
Em vez deles cantar, a alegria de toda a terra, Sião é assim. Não, eles falaram, eles foram rebeldes. Foi rebelde na época do rei Zedequias e Joaquim. Mas não foi sempre assim. Você lembra eles no cativeiro? Aquele versículo que a turma gosta para falar de política? Mas não está errado. Não precisa abrir? Eu vou um pouquinho mais rápido que vocês. O que eles fizeram lá na Babilônia? Olha como é que os crentes eram, essa cidade era. Jeremias 29:7, só anota aí. Deus falou com eles, procurai a paz da Babilônia, para onde desterrei vocês, e orai pela Babilônia ao Senhor. Os cristãos da Babilônia eram o povo mais confiável que existia. E agora? Assuero. Eles são rebeldes. Veja Daniel. Daniel não comia comida. Ele era judeu. Ele não comia comida da Babilônia. Ele era santo, piedoso. Eles procuravam a paz da cidade. Eles oravam por aquela cidade. E aí Deus falou para eles, porque se vocês estiverem na Babilônia, na paz daquela cidade, vocês terão paz. E por isso nós temos que orar pelo Brasil mesmo. Porque na paz do Brasil nós teremos paz, sim. Lógico que nós teremos paz. Se vier um governo terrível aí, vai perder a paz. Aliás, a coisa maravilhosa, eu estava falando com minha esposa, é você levantar com a cabeça em paz. Você faz isso? Você está em paz com Deus? Você está em paz com a sua vida espiritual? Se você morrer hoje, você vai para o céu, você tem certeza? Sua mente está em paz? Você está em paz? Eu preguei ontem. Você é alegre, feliz de verdade? Você está com a mente equilibrada, em paz me deito e logo pego no sono, Senhor, eu não estou brigando, eu não estou atrapalhando a tua obra, eu sou uma bênção, eu sou um Esdras, eu sou um ajudador, meu negócio é ajudar, é somar, é ser bênção. Você está em paz? Se você for lá em Neemias, quando Neemias chega, os muros estão todos quebrados, e eles falaram que os muros estavam levantados. O que o nono mandamento fala? De fofoqueiro, caluniador, mentiroso. Eu preciso ler isso aqui. Provérbios 29:12 diz assim. Me fala o tempo aí, irmão, por favor. Provérbios 29:12 diz assim. Diz assim. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, assuero, virão a ser perversos todos os seus servos. Vida difícil de um presidente da república, né? Ele tem que ter gente honesta do lado dele. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Não precisa abrir? Salmo 120, 3 e 4 diz assim. Que te será dado ou te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Língua enganadora. O nono mandamento é contra o fofoqueiro, o caluniador, aquele mentiroso. Eu termino dizendo, nessa carta aqui ao rei Assuero e nessa passagem, cada linha da carta tinha uma sutileza do diabo. Cuidado. Trabalhe pela obra de Deus. Incentive o seu irmão. Incentive o seu pastor. Incentive as crianças. Levanta a fé dos outros. Não desanime ninguém. Não abra a boca para falar mal de ninguém. Guarda para você. Tem coisas que você pensa, de verdade, nós não precisamos saber. A não ser que seja um pecado que você precisa confessar. Cabeça de gente é terra onde ninguém vai. Cuidado. E pelas tuas palavras você será julgado naquele grande dia. Quando eles estavam levantando, não tinha levantado os muros ainda, vieram os adversários. De forma sutil. Queremos ajudar vocês. Nós somos igual a vocês. Somos samaritanos, mas somos igual a vocês. Zorobabel e Josué falam, não. Ciro mandou a gente fazer discernimento. Não. Precisamos de ajuda, mas antes a gente sozinho. Não deu certo, alugaram conselheiros. Foram lá em Tiro, em Sidom, manda madeira para eles não, manda viga para eles não.
foi conselhando, tentando diminuir a força. Por fim, entra Assuero e eles escrevem uma carta para Assuero falando que Jerusalém era rebelde, perversa, malvada, tentando acabar com o andamento da obra de Deus. A corrida não precisa de nada. E por um determinado tempo eles conseguiram, mas graças a Deus. Capítulo 5, nós não vamos entrar, levanta Ageu e Zacarias. Eita. É aqui que Ageu fala assim, ó, a casa sua está boa, mas a casa de Deus está ruim. Vocês plantam muito e colhem pouco. É nesse tempo aqui. Ageu levanta como profeta. Rapidamente, alguns meses, Zacarias prega um monte de tempo. Por isso que o livro de Ageu é 2 ou 3 capítulos só. E é lá que fala assim, ó, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu termino dizendo que você e eu não sejamos um empecilho para a obra de Deus. E às vezes, querido, Deus ele faz assim, ele permite o joio no meio do trigo. Você tem que ser inteligente e detectar. Conversa com você, conversa com o seu cônjuge, conversa com as pessoas. Literalmente você fala, bem, será que você não é joio, não? Você parece um triguinho, mas de vez em quando esse triguinho seu, minha filha, parece um joinho. E é Deus que permite isso. Sabe para quê? Para tratar com todo mundo. Para mostrar quem é quem. Todas as coisas estão patentes e expostas aos olhos daquele da quem de que devemos prestar contas. A minha preocupação é esse dia, da prestação de contas. Isso aí me preocupa. Tudo que eu falei e tudo que eu deixei de falar e não agradou a Deus. Lembra? Assembleia. Pilatos! Ele não paga nada a César. E ele está falando que ele é rei. Pega uma verdade. Tem pessoas que são mirabolantes, né? Cuidado. Cuidado. O perigo é Deus. E Ele visita a iniquidade. O pecado Ele visita. Ele não aceita. Ele é um justo juiz. Cuidado. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Cuidado com o fogo, amigo.